Gostaria de citar um fato. Um fato simples, mas chocante. Há mais relatos sobre OVNIs na Escócia que em qualquer outro país. E alguns moradores sugerem teorias elaboradas para explicar. Desde uma colaboração entre militares e extraterrestres, até um portal para uma outra galáxia no coração da igreja que ficou famosa com o sucesso do livro O Código da Vinci. O segredo para abrir essa passagem também está na capela. Tem até uma teoria sobre um túmulo extraterrestre. Há indícios de ser um túmulo coletivo. Mas qual é a verdade? Será que os extraterrestres invadiram a Escócia? Histórias de OVNIs. Os extraterrestres invadiram a Escócia? A Escócia é um pequeno país europeu com um longo registro de associação com o misterioso e o paranormal. Lembram do monstro do Lago Ness? O suposto sobrevivente mais famoso da era dos dinossauros. Até hoje, centenas de escoceses que vivem perto do lago gigantesco alegam ter visto Ness erguer a cabeça. Aqui na Escócia, a região rural é repleta de pedras bem antigas e o folclore cheio de feitiços mágicos, demônios e maldições. Por isso, talvez, não seja nenhuma surpresa que haja mais testemunhos de OVNIs na Escócia que em qualquer outro país. Em uma certa região, mais da metade dos moradores diz já ter visto um OVNI. Houve mais aparições nos últimos anos que o que foi registrado no resto do mundo, e elas ainda ocorrem. Eu vi uma espaçonave reluzente em forma de cubo. Eu não tenho nenhum motivo para me sentar aqui e mentir sobre coisas que eu vejo. A alta incidência de relatos sobre OVNIs na Escócia a torna o lugar mais quente para se ver OVNIs do mundo. E mais, eles se concentram numa região específica no coração do país. Como a maioria das aparições foi relatada numa área entre Falkirk ao norte, Glasgow a oeste e Edimburgo a leste, ela foi chamada de Triângulo Falkirk. É uma área de quase 1.300 quilômetros quadrados de morros, campos, noites longas e escuras, alta taxa de desemprego e, é claro, muitos OVNIs. No epicentro do Triângulo Falkirk, há um pequeno vilarejo chamado Bonnybridge. As pessoas daqui ficaram tão nervosas com a presença de todos esses extraterrestres que em 1992 pediram ajuda a este homem. E o elegeram para o governo local. Seu nome é Conselheiro Billy Buchanan, um homem preocupado. Vivemos numa área com uma população de 124 mil pessoas e creio que mais de 60 mil tiveram alguma coisa para contar durante esse tempo. Isto mostra claramente que há alguma coisa. A prova é inegável. Alguma coisa está acontecendo. Mas apesar de todo esse tempo, ainda não temos uma resposta. E é isso que luto para obter. Nunca houve tantos OVNIs no Triângulo Falkirk. Num dia de outubro, em 1992, apareceu um artigo no jornal local. O primeiro relato desse tipo. E desde então, mais e mais pessoas relataram outras aparições. Nós vimos homens de Marte. Já vi alguns na vida. Vi um espiral no céu. Linhas onduladas. E puf, sumiu. Vi um brilho circular no céu. O OVNI estava aqui. Mas o que exatamente está acontecendo? Será que todas essas pessoas estão delirando? Ou haveria de fato algo estranho acontecendo no céu sobre o Triângulo Falkirk? Um pequeno grupo de moradores tentou responder essas perguntas quando saiu em busca da verdade.
Desde que chegou às manchetes no início dos anos 90, várias pessoas tentaram solucionar o mistério do Triângulo Falkirk. Uma delas ficou famosa por sua coletânea de 16 horas de vídeo, que, segundo ela, contém imagens de OVNIs. Seu nome é Craig Malcolm. Nós podemos ver muitas coisas diferentes no céu. Basicamente, tudo que vemos aqui é uma bola de luz. Mas ela começa a fazer manobras estranhas, se aproxima, se afasta e creio que muda de forma. É muito estranho. Essa tem uma forma diferente, como se houvesse luzes girando em volta. Simplesmente aparecem. É como se alguém acendesse a luz. Eu fico sentado em casa à noite observando elas voando no céu. Craig marca encontros com os amigos que pensam igual. Eles passam noites inteiras tentando obter provas da existência de OVNIs. Chegamos ao ponto de observar o céu todas as noites. Era uma coisa boba. Você trabalha durante o dia e passa de 8 a 10 horas observando o céu à noite e dormindo apenas 2 horas antes de voltar a trabalhar. Assim como para Craig, tentar explicar essas aparições tornou-se uma missão pessoal para o conselheiro Buchanan. Ele chegou a uma conclusão surpreendente. As autoridades estavam colaborando com os extraterrestres. O governo sabe o que se passa em Bonnie Bridge, mas não fala nada. Estimulado pela necessidade de respostas, sua busca o levou à Assembleia Legislativa. À medida que protestava, cresceu a fama do Triângulo Falkirk e todas as pessoas ficaram sabendo do que ocorria em Bonnie Bridge. Tá, tudo bem, já chega, obrigado. Mas o governo tinha uma arma secreta para neutralizar as demonstrações do conselheiro Buchanan. Nick Pope passou mais de uma década lendo os relatórios das aparições e desmascarando-as. E quando enfrentou Billy Buchanan, deu início a uma discussão. Houve um esforço orquestrado para calar a minha boca, mas isso não vai acontecer. Só fecharei minha boca quando eu morrer. Mas os esforços de Billy Buchanan não influenciaram Nick Pope, nem o departamento especial que dirigia para investigar as aparições. Tenho pouco tempo para teorias de conspiração sobre um grande acobertamento de OVNIs. Trabalhei diretamente num projeto sobre OVNIs e não vi nenhuma prova que indicasse alguma tentativa de esconder o assunto do público. Esse argumento levou o conselheiro Buchanan a alegar que Nick Pope tinha outros interesses. O interesse de Nick Pope é divulgar informações errôneas. Não está atrás da verdade nem da justiça. Ele trabalha para o governo e sua função é distorcer toda a história. Em pouco tempo, a disputa entre o conselheiro Buchanan e Nick Pope atraiu a atenção de outras pessoas que tentavam determinar as causas de todas essas aparições de OVNIs. Os fenômenos de Bonnie Bridge cresciam tão rapidamente que as pessoas de lá exigiram uma investigação pública. Malcolm Robinson passou muito tempo entrevistando pessoas e coletando seus achados. E descobriu que a maioria das aparições tinha uma explicação perfeitamente racional. Estrelas cadentes, planetas e aviões comerciais. 95% de todos os relatos sobre OVNIs apresentam soluções identificáveis e naturais. Só estamos falando de 5%, mas esse número é misterioso e indefinido. E tentamos entender exatamente o que está ocorrendo. Uma das teorias que analisou foi a de que os OVNIs na Escócia podem ter origens militares. Ele ressaltou que a Escócia está pontilhada de bases militares americanas, que as Highlands são usadas para treinar pilotos da Força Aérea e que a região abriga os 4 submarinos nucleares do Reino Unido.
E ainda sugeriu que os OVNIs que as pessoas viram talvez fossem bombardeiros do tipo stealth, aviões incomuns que voam à velocidade do som e são projetados para não serem detectados pelo radar. Sabe-se que muitas dessas aparições de OVNIs na América nada mais eram que aeronaves stealth. Temos de considerar que parte desses 5% pode envolver nossa própria tecnologia, o superavião stealth. Mas acontece que não há nenhuma prova de que os bombardeiros stealth tenham estado na Escócia. Robinson diz agora que algumas aparições nem mesmo se assemelham a algum tipo de avião. São relatórios sobre OVNIs que voavam baixo, tão próximos que quase dava para acertar uma pedra neles. Para ele, tudo isso leva a uma só explicação possível e diz que algumas aparições devem ser realmente espaçonaves extraterrestres. O objeto está ali e some, completamente. Não sobe nem desce velozmente. Não é oculto pelas nuvens nem nada assim. Para onde ele vai? Boa pergunta. Vamos tentar descobrir. Outras pessoas estão convencidas de que os militares seriam a solução para esse fenômeno envolvendo a área escocesa que concentra OVNIs. Pessoas como este homem, Walter Andrew Hennessy. Ele tem uma teoria incrível. Diz que os militares estão na Escócia em números muito maiores que qualquer um imagina. E que estão envolvidos numa aliança extraordinária com os extraterrestres. E mais, diz que tudo isso acontece numa rede de cavernas e túneis sob os pés das pessoas que vivem ali. O Reino Unido é um dos locais mais subterrâneos do planeta, particularmente a Escócia Central, onde existem alguns sistemas de cavernas mais desconhecidos do planeta. Cavernas? Hennessy chegou a essa conclusão extraordinária quando percebeu que por toda a Escócia havia um grande número de postes, locais secretos e áreas cercadas. Para qualquer pessoa, eram apenas bases regulares da OTAN. Mas para ele, eram sinais superficiais de toda aquela atividade subterrânea secreta. Ela se estende até Dunfermline por quilômetros e quilômetros sem fim. Sobre os transmissores, os postes e as parabólicas do Centro Militar de Comando, eu vi uma espaçonave reluzente em forma de cubo, com muitas luzes azuis. Nesta colina, perto de Bonny Bridge, ele diz que descobriu uma entrada para um dos túneis. Esta é uma saída de incêndio no lado sul de um dos maiores centros de comando, talvez da Europa Ocidental. É uma saída de incêndio da base subterrânea. Se quiser saber o que os extraterrestres e os militares pretendem, não precisa mais se preocupar. Segundo ele, os extraterrestres vivem num império do tamanho de uma galáxia e a Terra é só um mercado. Eles têm um império imenso e operam um sistema de portal que, acredito, situa-se em West Lothian, bem perto de Bonny Bridge. Segundo Hennessy, os extraterrestres não viajam pelo espaço de modo convencional, e sim através de passagens entre a galáxia deles e a nossa. E podem ser achados em locações importantes em todo o planeta, como a área onde ele, por acaso, mora. Alguns dizem que eles fazem viagens no tempo através de portais interdimensionais. Pode não soar uma ideia plausível, mas se por acaso for verdade, isso explicaria por que os OVNIs se reúnem nesses locais. Então, se há uma passagem extraterrestre na Escócia, onde ela está? Vamos explorar a ideia um pouco.
Primeiro, vamos pegar o mapa do Triângulo Falkirk. Assinalamos todas as aparições dos últimos 12 anos. A princípio, parecem aleatórias, espalhadas por quase 1.300 quilômetros quadrados. E algumas parecem mesmo estar perto de bases militares. Mas a 64 quilômetros de Bonny Bridge, há outro lugar que parece concentrar as aparições de OVNIs. É uma pequena cidade chamada Roslyn, no canto sul do Triângulo. É daqui que procedem alguns dos relatos mais detalhados e uma das fotografias mais claras do que se considera um OVNI. Uma que Andrew Hennessy tem usado como prova. Essa espaçonave foi fotografada na mesma noite nos arredores de Roslyn. A cidade de Roslyn é comum à primeira vista, mas há um local extraordinário nela. A Capela Roslyn, que, por acaso, é um dos locais mais misteriosos do mundo. Jim Morrow é uma espécie de historiador local. Roslyn sempre foi sagrada, talvez um dos locais mais sagrados da Grã-Bretanha, se não do mundo. Tudo começou há muitos anos, no ano 700 a.C. Há fortes indícios da presença dos druidas aqui. Também foi o foco de uma das mais estranhas teorias da conspiração. Eis o que sabemos com certeza. A capela foi construída em 1446 por William Sinclair, que, segundo dizem, pertencia a um grupo cristão, os Cavaleiros do Templo, que eram muito ricos e poderosos, até o Papa excomungá-los. Que estraga prazeres. Desde então, alega-se que os templários acharam o segredo da vida eterna. Ideia estranha. Mas não tão estranha quanto a que tornou Roslyn tão famosa recentemente. No famoso livro O Código da Vinci, Dan Brown alegou que foi na Capela Roslyn que os Cavaleiros do Templo enterraram o cálice sagrado. Tudo porque haviam descoberto o segredo mais obscuro do Vaticano, que o cristianismo... o cristianismo era uma farsa. Lynn Pinkett é uma autora que também escreveu sobre Roslyn. As pessoas querem desesperadamente crer em alguma coisa. E o Código da Vinci, empolgante e rico em emoção, chamou a atenção das pessoas. Abordou um segredo de 2000 anos sobre alguma coisa absolutamente fundamental, o verdadeiro cristianismo. E, de repente, nos dizem que é tudo mentira. Dan Brown não foi o primeiro a perceber a associação de Roslyn a algumas ideias bem estranhas. Isso acontece há muito tempo. Durante centenas de anos, as pessoas foram convencidas de que a capela guarda mensagens secretas deixadas pelo cavaleiro que a construiu. Tudo em Roslyn é marcado, numerado e ocupa o lugar certo. Tudo ali respeita um projeto. Os livros podem ser banidos ou queimados, mas isto é um livro feito em pedra. Veio para ficar. Mas parece que ninguém sabe o que o livro diz. Há milhões de teorias, quase tantas quanto as pessoas que a visitam. Dá a impressão de que realmente há algum tipo de mensagem, mas não sabemos como compreendê-la ou conhecê-la. Tudo isso já é bem misterioso. Mas agora o mistério aumentou devido a uma série de aparições estranhas de OVNIs. O ufólogo escocês Ron Halliday documentou a maioria delas. A Capela Roslyn é vista como um local místico há muito tempo. Com certeza houve aparições de OVNIs na área nesses anos todos. Objetos de forma triangular ou redonda que pairavam no céu, no solo. E, além disso, as pessoas diziam ter visto entidades extraterrestres. As pessoas começaram a sugerir que os extraterrestres eram responsáveis por algumas coisas inexplicáveis dentro da capela. Assim como os entalhos de milho americano aparentemente feitos nas paredes antes da descoberta da América. E as vinhas, que se enroscam em volta de pilares.
uma representação aparentemente perfeita da espiral do DNA. Será que extraterrestres super adiantados deram a William Sinclair a sabedoria do futuro para deixar essas mensagens? Ideia chocante? Sim, mas talvez não tão ultrajante. Porque alguns moradores estão convencidos de que algo mais poderoso que o cálice sagrado está enterrado na capela. A passagem para outra dimensão usada por extraterrestres. De onde eles tiraram essa ideia? Bom, desde a primeira vez que as pessoas começaram a ver OVNIs e extraterrestres, elas disseram que os viram principalmente em volta de construções com histórias ricas e passados místicos. Estruturas como as pirâmides do Egito, Stonehenge, na Inglaterra, e agora a Capela Roslin, na Escócia. Segundo alguns, todos esses locais antigos são passagens para outras dimensões paralelas. Isso explicaria por que as aparições se concentram ao redor desses lugares sagrados. É possível que no passado as pessoas reconhecessem nesse local especial um elo místico com outra dimensão, um outro mundo. Esse é um dos motivos por que a Capela Roslin foi construída nesse local especial. O Lago Roslin e outro local em West Lothian, perto de Bonny Bridge. Acho que esses locais foram usados para viagens entre dimensões e mundos. Talvez isso explique por que as pessoas veem OVNIs que num minuto parecem estar ali e no outro somem. E, surpreendentemente, os especialistas aos quais pedimos que achassem a passagem em Roslin confirmaram tudo isso. De repente comecei a sair do chão, eu juro por Deus. Se usar as mãos, poderá sentir onde fica a passagem, onde começa e acaba. Há um portal para outra dimensão? Quem sabe? Há um portal extraterrestre em Roslin? Se houver, será que o misterioso código da capela seria o caminho para abri-lo? Segundo algumas pessoas que vamos conhecer, o código foi dado aos escoceses 500 anos atrás, por seres extraterrestres super sofisticados. Bom, vamos testar essa teoria. O lugar óbvio para procurar essa passagem extraterrestre para outra galáxia é dentro da própria Capela Roslin. E as pessoas que farão isso são os investigadores paranormais locais. São eles, Brian Allen e os místicos Anne-Marie e Jean Snedden. Eles são meio paranormais. Quem mais você chamaria para localizar um portal extraterrestre? Nós os enviamos a Roslin durante 3 horas para ver se conseguiam localizar algum fenômeno estranho. Vasculharam cada canto e fresta. E com certeza encontraram fenômenos estranhos. Um dos guias me pediu que ficasse sobre uma laje na cripta. Foi incrível porque pude sentir uma coisa sob meus pés. Senti uma ondulação como se estivesse sobre uma espécie de tapete de borracha que era puxado. Uma sensação incrível. Ele me perguntou o que eu sentia. Expliquei e ele me disse que não estava surpreso porque todos que ficavam ali sentiam exatamente a mesma coisa. Era como se estivesse num navio para cima e para baixo. Havia uma sensação agradável dentro de mim. É difícil descrever. Precisei me segurar, mas não ia para os lados, apenas para cima e para baixo. De repente senti que saía do chão, eu juro por Deus. Meus pés saíram do chão. Era como se alguma coisa empurrasse meus calcanhares para cima e eu tropecei para frente. Brian Allen e seus amigos haviam, segundo dizem, tropeçado, literalmente no portal. Se usasse as mãos, podia sentir onde estava a passagem, onde começava e onde terminava. Era como um grande tubo. Havia uma porta e, ao pormos as mãos sobre ela, ela se deslocava um pouco. Dá para sentir um movimento. Pode acreditar. Além de perceberem o portal, eles têm uma teoria sobre como abri-lo.
Segundo eles, a resposta está na própria capela. Acredito que haja uma passagem, uma entrada genuína dentro da capela Roslin. E creio que o segredo para liberar essa passagem também está dentro da capela. Está à mostra. Está lá para as pessoas verem. O único problema é decodificá-lo. Projetando-se do teto do extremo sudoeste da capela, há uma série de cubos padronizados. Seu propósito há séculos intriga os visitantes. Mas agora, Brian Allen acredita tê-los decodificado. Eles servem de meio para abrir o portal. Creio que a chave está naqueles cubos. As suas facetas, todos aqueles desenhos diferentes. Alguns são repetidos, outros diferentes e outros singulares. Lembram muito uma partitura musical. Acho que podem ser reproduzidos por meio das figuras de Chladni. As figuras de Chladni. Os famosos experimentos feitos pelo cientista alemão Ernst Chladni, um dos mais antigos métodos registrados de se observar as ondas sonoras. Pedimos ao professor de acústica da Universidade de Edimburgo para nos ajudar a testar a teoria. Temos aqui uma placa quadrada que está presa no meio, mas vibra livremente nas beiradas. Esta vibração pode ocorrer de vários modos diferentes, mas a forma clássica é pegar um arco de violino e passá-lo na extremidade. As figuras ficam visíveis quando salpicamos sal ou areia sobre a placa. Ao usarmos o arco, o sal se concentra onde a placa está vibrando fortemente, exibindo uma figura. Será possível, professor, que nosso paranormal esteja certo? E as figuras na alvenaria da Capela Roslin sejam figuras de ondas sonoras como estas? Sim, é possível. Isto é, se pegarmos apenas uma nota e usarmos o arco, podemos ouvir o diapasão, verificar qual é a nota ao piano e anotá-la. Se acharmos outra figura, teremos uma outra nota diferente. Basta anotá-la. O conceito de Brian Allen é que a figura na face de cada cubo registra notas individuais numa sequência. E acredita que descrevam uma canção que, ao ser tocada corretamente, faz com que os cubos vibrem e abram um portal estelar interdimensional. Essa teoria sobre as notas musicais não é nova. Isto é, não estou dizendo que descobri essas notas musicais. De modo algum. Isso já é conhecido há anos. O problema é decifrar as notas musicais. Se os paranormais estiverem certos, ao tocarmos as notas que estão nos cubos de pedra, poderemos abrir o portal. Pedimos ao professor Campbell para repetir as figuras usando a técnica de Chladni. Durante 3 horas, ele tentou substâncias diferentes sobre a placa e partes diferentes do arco. Mas nada disso adiantou. Ele não conseguiu recriar nenhuma das figuras. Parece que a alvenaria da Capela Roslin não tem nada a ver com Chladni. Mas os paranormais não estavam desapontados, porque se tivéssemos conseguido abrir o portal, coisas terríveis poderiam acontecer. Pelo menos é o que alegam.
Há várias passagens, ou entradas, melhor dizendo, na parede. Quando uma delas se abrir, todas as outras se abrirão. E tudo fugirá ao controle. Fico ansiosa com a abertura da passagem, porque ninguém sabe o que virá por ali. Mas isso não quer dizer que não haja um portal ou um código. Talvez só os extraterrestres tenham a tecnologia para decifrar o código. Ou, quem sabe, usem notas musicais diferentes. Ou ainda, haja outra explicação para o fato de não conseguirmos abrir o portal. Talvez estivéssemos procurando no lugar errado. Onde mais poderia estar? Todos os OVNIs são vistos fora da capela. Pegamos a aparição mais convincente e tentamos descobrir onde o portal poderia estar. Houve aparições por toda a área. E um grupo delas perto de um campo em especial, bem próximo ao estacionamento da capela. Foi aqui que um dos amigos de Andrew Hennessy tirou uma das fotos mais claras de todo o Triângulo Falkirk. Por coincidência, foi aqui que uma das testemunhas de Malcolm Robinson viu algo espetacular. Uma outra pessoa que conheci me disse que estava visitando a capela Roslin tarde da noite, quando 2 raios de luz vieram do céu e iluminaram tudo à sua frente. Ele ficou espantado, pois não sabia o que era. Não era uma aeronave. Ele não conseguiu ver de onde vinham essas colunas de luz. Apenas vinham do céu. Será que a arqueologia poderia suprir a deficiência dos paranormais? É hora de irmos cavar bem no centro da zona de OVNIs. Recrutamos 2 arqueólogos de ponta, Malcolm Will e Ronan Tills, mas não dissemos o que estávamos procurando. Estamos muito interessados nesta área. Será que sua habilidade e equipamento nos ajudariam a descobrir uma passagem extraterrestre para outro mundo? Quem sabe, se tivéssemos mesmo sorte, acharíamos o próprio cálice sagrado. Mas por onde se começa quando procuramos um portal para outra dimensão? Até mesmo para os pensadores mais imaginativos, um portal é uma espécie de conceito abstrato. Que aparência teria? Do que seria feito? Primeiro, Tillis cava uma série de buracos, enquanto Will usa um detector de metal. Nada ainda? Nada ainda. Ainda nada. Então recorrem ao radar para vasculhar o solo. Tecnologia que detecta distúrbios e não matéria física. Se alguém escavou aqui nos últimos 1000 anos, este equipamento vai produzir uma leitura e marcar a localização. Depois de 8 horas de busca, não achamos nenhum portal. Que novidade. Vasculhamos toda a área sem sucesso. Indica que houve intervenção. Mas quando estávamos prestes a guardar nosso equipamento, Will avisou que havia encontrado alguma coisa. Esta área foi muito revolvida. É possível que seja um túmulo. Já visitei um cemitério antes e a leitura era bem similar a esta. Corpos? Os Cavaleiros do Templo? Vítimas da praga? Ou talvez houvesse alguma coisa do outro mundo ali embaixo. Não é de surpreender que haja, de fato, uma lenda sobre algo extraterrestre que caiu perto de Roslin. Roslin é a nossa pequena Roswell. Eu acho mesmo que há um OVNI em Roslin. Dizem que os extraterrestres que transmitiram a Sinclair seu conhecimento avançado chegaram após a queda da espaçonave.
Segundo a lenda, o cálice sagrado foi posto ali. A arca prometida deve estar ali. Os evangelhos perdidos de Cristo também devem estar ali. A passagem física para o paraíso está ali. E também partes de um OVNI, partes de um OVNI, partes de um OVNI. Roslin não é o único lugar identificado como local de acidente de OVNI. Na verdade, OVNIs enterrados são fundamentais no excitante mundo da ufologia. Que estranho. Em todos esses anos, sempre houve relatos de quedas, do Brasil à Sibéria. E muitas áreas de extraterrestres parecem estar ligadas a locais onde os OVNIs caíram. Embora, na Grã-Bretanha, muitos deles não tenham sido relatados. Pelo menos é o que diz o porta-voz do governo sobre OVNIs, Nick Pope. Houve 1 ou 2 boatos sobre supostas quedas de OVNIs na Grã-Bretanha nesses anos. Uma coisa que aprendi sobre esse assunto é não descartar nada. Será que um OVNI acidentado explica as aparições atuais no Triângulo Falkirk? Será que Roslin é um cemitério extraterrestre visitado por extraterrestres de luto? No momento, estávamos cavando no escuro, literalmente, e requisitamos equipamento de proteção. Não queríamos nos arriscar com destroços radioativos ou algum vírus extraterrestre. Enquanto a nossa escavação prosseguia além da meia-noite, continuamos a nossa busca, atrás de portais celestiais, OVNIs e corpos de extraterrestres. E então, encontramos alguma coisa? Ou não? Finalmente, nos deparamos com uma explicação racional. Nossa escavação num campo perto da Capela Roslin foi uma completa perda de tempo e dinheiro. Isso apesar dos indícios anteriores de que havíamos achado alguma coisa de origem extraterrestre. De fato, tudo o que o equipamento detectou foi uma diferença nas densidades do solo causada pelo arado no século XX. Não achamos nenhuma prova de nada paranormal na Capela Roslin. Nenhum túmulo extraterrestre, nenhum portal para dimensões extraterrestres. Foi tudo muito desapontador. Isso nos fez questionar o resto da história sobre áreas de OVNIs. Será que há algum fundamento nisso, assim como na nossa tola escavação extraterrestre? Os paranormais não sabiam onde estava o portal. A música Chladni não funcionou. E quanto a todas aquelas pessoas que juram solenemente que viram extraterrestres e OVNIs? Lembram-se de Craig Malcolm? Aquele que não conseguia dormir devido ao número de OVNIs que via? Bom, sua filmagem foi verificada pela polícia. Campo 172, vamos prosseguir. Agora vai haver outro flash do outro lado. Lá está. Sem nenhuma sombra de dúvida, é um avião cruzando o céu. Bonny Bridge, a cidade no centro da área, situa-se no trecho de aproximação de 2 grandes aeroportos. Os aviões que fazem a ponte aérea diária de manhã à noite vão com certeza aparecer nas lentes da câmera, que interceptam as áreas de aproximação, onde as luzes de pouso aparecem brilhantes no céu e a aeronave parece estar pairando. 75% desses objetos são, na verdade, aviões se aproximando do aeroporto de Glasgow com as luzes acesas. Parece que, na maioria dos casos, Craig Malcolm poderia simplesmente estar enganado. Mas e quanto aos outros 25% dos clipes? Se não são aeronaves, o que são? A filmagem de Craig Malcolm é uma das provas mais convincentes de que a Escócia é uma área de atração extraterrestre. Mas essa equipe forense da polícia continua cética. Vou passar de novo na tela toda. Poderia estar pendurado em cabos, poderia ser uma rolha flutuando na água, qualquer coisa. Não dá para identificar.
O problema é que não há nenhuma data, nada. Não há nada na área em volta que nos dê uma noção do tamanho. Não parece capaz de ser pilotado. Não dá para confirmar se está no céu, no mar, numa janela, nem se é uma pedra. O que exatamente Craig Malcolm filmou? O lado interno da tampa da lente? Sempre existe a possibilidade da filmagem ser falsa. Neste caso em especial, a engenhosidade humana pode enganar o público, levando-o a pensar que são fotografias de objetos do espaço. Eu não sei. Eu fico feliz em poder expressar minha opinião sobre as coisas. Para ser sincero, eu não tenho motivos para ficar aqui dando uma de maluco. Eu só quero saber o que são e de onde vêm. É o meu objetivo principal. E quando isso acontecer, seja lá o que for, pelo menos posso dizer às pessoas, não falei? Pelo visto, podemos descartar a ideia de que Craig Malcolm andou filmando naves extraterrestres. Mas ele não é o único a fazer essas alegações. Essas não são as rotas de aproximação do aeroporto de Edimburgo. Essas luzes que vi no céu são bem estranhas. Não há luzes na asa nem na cauda, nada do tipo. Essas naves bem estranhas voaram aqui à noite. Andrew Hennessy também fez aquelas alegações incríveis sobre uma colaboração subterrânea entre militares e extraterrestres. Há alguma verdade nisso? Pedimos ao cartório local para nos revelar a verdadeira natureza daquela colina relvada e misteriosamente cercada que ele disse ser uma entrada para uma vasta rede de túneis extraterrestres. E disseram que era um reservatório subterrâneo. Nada de conspirações globais. A menos, é claro, que o Departamento de Água também participe disso. E quanto ao conselheiro de Bonnie Bridge, que foi eleito por quase 5.000 pessoas? É claro que suas intenções são as melhores possíveis. Talvez por isso queira ligar a cidade àquele outro grande local famoso, Roswell, no Novo México, e abriram um parque temático sobre OVNIs em Bonnie Bridge. Por que não? Bonnie Bridge perdeu 12.000 empregos com o fim das indústrias pesadas. Se eu pudesse usar o fenômeno dos OVNIs para trazer prosperidade a Bonnie Bridge em termos de emprego, por que não? No fim, acabo sendo criticada por tentar fazer isso. Mas e quanto à história do Triângulo Falkirk? Uma pesquisa nos arquivos revelou que quase não houve aparições de OVNIs na Escócia até 12 anos atrás. Que, por acaso, foi quando apareceu aquele primeiro artigo num jornal local, num dia em que havia poucas notícias. Citava muitas aparições vistas pelas pessoas de Bonnie Bridge. E quase imediatamente as aparições se avolumaram. Será que todo o fenômeno do Triângulo Falkirk não passa de um modismo induzido pela mídia? As pessoas receiam relatar os OVNIs, não sabem a quem procurar, talvez tenham medo do ridículo. Quando se fala de um assunto, daí elas se sentem mais confortáveis para se expor. Os rumores e a mídia parecem uma combinação poderosa. E assim que surge uma boa história, é difícil detê-la. Mas apesar de todo o nosso ceticismo, sempre haverá um elemento de dúvida. Porque após uma década divulgando suas teorias, Brian Allen e companhia continuam convencidos e não pretendem mudá-las tão cedo. Os que se consideram céticos costumam ridicularizar. Eles jamais admitiriam a verdade, mesmo que fossem mordidos por ela. Não admitem. Quem sabe? Talvez alguns desses locais sejam realmente áreas quentes. Mas o Triângulo Falkirk não parece ser uma delas. Mas uma coisa pelo menos é certa. Rosslyn continua a ser um lugar enigmático, cheio de segredos e mistérios. Só que o único mistério que não pode reivindicar é aquele que envolve seres de outros mundos.
Versão brasileira, DPN Santos.